o ter estado cá para mim foi uma coisa incrível, devo dizer, porque acho que não seria o que sou hoje se não tivesse cá estado, não só do ponto de vista musical e que seja, mas mesmo enquanto pessoa, a forma de estar e tudo isso é muito do que eu sou, foi aqui, né? Que comecei aqui, tinha 3 anos, estive aqui meia vida, não é? Sem, de certa forma, a disciplina que nós fomos aprendendo aqui, acho que é impossível nós conseguirmos, na música, acho que é impossível conseguir-se chegar a algum lado, porque quer dizer, eu não sou daquelas pessoas que acredita que estudar horas e horas e horas e horas, como alguns fazem, não acho que seja necessariamente o mais produtivo e o mais eficaz, mas tem que se estudar e alguma coisa, né? E, portanto, essa disciplina é super importante. A cena de nós tocarmos em grupo muito cedo, da ideia de liderar o grupo, parecendo que não, o saber dar entradas, saber tocar num grupo, saber ouvir os outros e tocar juntos, e são coisas que, mesmo neste nível, para alguns está muito aquém. E acho que é uma coisa que nós daqui saímos com isso muito interiorizado. Eu, quando fui selecionado, não acreditava que tinha sido selecionado. Foi assim, foi assim uma surpresa enorme para mim. Eu fiquei super contente, obviamente, mas depois de uma certa fase de. Não é verdade, não deve ser, não. Deve-se ter enganado lá. Não, mas foi uma alegria muito grande, mas uma surpresa muito grande também. E não estava à espera. Seria boa ideia eu acabar a escola cá, porque já estava cá, já tinha começado, e portanto acabar aqui o Liceu Francês e, enquanto isso, ter aulas lá em Madrid de violino. E portanto, para fazer isso, significava estar a viajar sempre, portanto eu ia, já não sei, aquilo acabava por ser mais ou menos, quando se podia, ajustava-se as datas com testes e o que fosse havendo, mas era mais ou menos 2 vezes por mês, ou às vezes até mais, que eu ia para Madrid, portanto, de avião, porque senão não dava tempo para nada, e depois voltava, e era assim, isto mais ou menos 2 vezes por mês durante 4 ou 5 anos, talvez. Mas também foi uma altura muito enriquecedora, porque aprendi muito dos dois lados. Aprendi muito na música, obviamente, por estar lá e por tudo que aquilo era e envolvia, mas também cá de ter uma certa, sei lá, uma certa resiliência, uma certa disciplina a fazer as coisas e, e também fazer sabendo que aquilo era, para mim, aquilo tinha que ser possível. E portanto era, pronto, e uma pessoa fazia e sim, e fui aprendendo muito como gerir essas situações, como, sei lá, de repente tenho um teste amanhã e tenho que saber a matéria, tenho que me desenrascar. Uma pessoa aprende com essas experiências também. O que é especial na Ana Shmashenko é que a forma como ela dá as aulas e as coisas de que ela fala
não é necessariamente o que as pessoas esperam quando pensam num professor de violino, ou seja, pensa-se muito nas questões técnicas, não é? Do onde é que tu pões o arco, como é que pões o dedo, como é que fazes isto, não sei o quê. E ela nunca foi por aí. Há muita ideia de que a música vem primeiro e a técnica é para nos ajudar a fazer a música. Eu acho que durante esses anos eu era miúdo, quer dizer, e o trabalho de técnica que fazia não era necessariamente super consciente, ou seja, era uma coisa que vinha daquilo que era a exigência musical que se pedia. Mas a ideia sempre era que a pessoa estava ali quase ao serviço da música. Não sei se ela teria usado essa expressão, mas para mim faz-me sentir essa ideia de uma pessoa está a fazer pela música e, portanto, a técnica tem que corresponder àquilo. Pronto. E isso é um desafio constante, né? Quer dizer, não é uma coisa que uma pessoa aprende em 2 ou 3 anos. É para a vida toda uma pessoa vai estar a lutar contra as nossas limitações, mas isso faz parte. Em março do meu 12º ano. Foi uma decisão à última hora e a minha professora na altura teve que me convencer, não foi assim uma coisa de... Eu estive a pensar, tive muito tempo indeciso, porque tinha boas notas na escola, eu podia perfeitamente ter ficado por aí e fazer outra coisa completamente diferente, mas foi preciso foi muito pensamento e muita... Acabou de fazer sentido, porque no fundo era aquilo que... Era uma paixão que eu fui seguindo e que fazia, no fundo, sentido continuar a seguir, mas foi uma decisão mesmo de última hora. Quando cheguei a Munique e ter aulas regularmente com a minha professora e só com ela, significava, se alguma coisa, mais independência e mais autonomia. Ou seja, eu tinha que perceber mais por mim e fazer mais por mim as coisas do que o que se calhar tinha que fazer em Madrid, porque em Madrid eu chegava ao assistente e o assistente explicava se calhar mais concretamente, mais diretamente o que é que depois aquilo ia significar para a Ana Schmachete, né? O primeiro ano nesses países é sempre muito chato, não só pelas questões de música ou da música, porque eu sempre estive lá bem e isso nunca foi um problema, mas de facto todo o impacto do ir para um país novo, um país culturalmente diferente, né? Porque assim, Madrid é muito mais parecido connosco do que qualquer Munique. Não tem nada a ver, é outro mundo, outra forma de estar, pronto, de viver, enfim. E tudo isso combinado tem um impacto grande. A pessoa no primeiro ano tem que se agarrar um bocadinho. Mas faz parte, é a descoberta das coisas, depois tudo isso vai passando e depois vamos habituando às coisas, mas faz parte no início. Acreditar sempre que as coisas são possíveis. Pelo menos para mim houve ao longo do tempo muitas inseguranças, muito medo, muito receio. Não vale a pena. Se uma pessoa está nos sítios e nos pedem as coisas, acho que é um bocado isso. Às vezes as pessoas podem ser mais duros, os professores podem ser mais duros também. A gente perceber que se nos pedem as coisas é porque acham que somos capazes de as fazer. E portanto acreditar nisso e trabalhar, obviamente tem que se trabalhar, mas com a ideia do eu estou a trabalhar porque sei que é possível. Não me arrependo de todo, pelo menos para já. Não, mas não me arrependo de todo, portanto.